E aí, pessoal, tudo bom? Vamos falar desse livrinho aqui. Homo Deus, uma breve história do amanhã. Yuval Noah Harari. Bom, o Harari é professor na Universidade de Jerusalém, ele é autor do Sapiens, né, que é um best-seller aí. E nesse livro aqui ele se propõe a falar do que pode acontecer no nosso futuro de acordo com as coisas que estão acontecendo hoje. O livro aqui é dividido em 3 partes e são 11 capítulos. O primeiro capítulo está meio que separado como se fosse a introdução e ele fala a nova agenda humana. E aí aqui ele começa a falar de problemas que nós tivemos ao longo dos anos, mas que estão começando a reduzir drasticamente na atualidade. Então a questão da pobreza biológica, a questão da fome, a questão de doenças e guerras. Então são 4 assuntos que ele começa a discorrer, que são assuntos que uma hora nós talvez não tenhamos mais que discutir isso tão ativamente, porque não serão grandes preocupações da humanidade. Só que quando esses problemas desaparecerem, nós precisaremos de outras coisas para nos preocuparmos, né? Porque o ser humano precisa de alguma coisa para toda hora estar ali em cima. E aí uma das coisas que ele fala é que, por exemplo, nós tratamos as doenças, então nós procuramos formas de conseguir tratar essas doenças para as pessoas melhorarem. Só que da mesma forma que eu posso pegar uma pessoa que está abaixo da linha do saudável e trazer para o saudável, eu posso continuar trabalhando de alguém do saudável para se tornar mais saudável ainda. E aí vem toda a questão de começar a nos tornarmos super-humanos, né? Então, bom, se eu posso trazer para o patamar de voltar a ser saudável, eu também poderia me tornar mais ainda do que isso. E aí vem toda a questão da discussão da amortalidade, né? A diferença de imortalidade e amortalidade é que o amortal ele ainda pode morrer, mas ele não morre por velhice. No imortal ele não morreria de fato. Então nós poderíamos em algum momento aqui chegar numa medicina onde nós praticamente não morreríamos de velhice. Então ele começa a indagar assim, as pessoas começariam a investir nesse tipo de pesquisa para poder viver cada vez mais até atingir a mortalidade. E só que daí ele começa a refletir quais seriam os impactos disso na sociedade. Então, por exemplo, a pessoa que foi lá e conseguiu tornar-se amortal, essa pessoa talvez ficasse tão ansiosa que ela não sairia de casa, porque ela sabe que a única possibilidade dela morrer seria sofrendo um acidente ou alguma coisa assim. Então talvez essa pessoa acabasse ficando tão ansiosa e vivendo enclausurada dentro de casa, para não correr nenhum risco. Ele começa a fazer esses contrapontos com as teorias. Ele fala aqui, obviamente, também que uma elite teria acesso a esse tipo de tecnologia, né, da mortalidade e outras coisas que ele menciona no livro. E ainda assim existiria uma parte da população que não teria acesso a isso. Então haveria lá aquela parte elitizada, que seria um percentual muito pequeno da população, que teria acesso a todas essas coisas e nós ainda teríamos aí um abismo ainda maior em termos de diferença na população, né, de desigualdade. Ainda que o pessoal na parte mais extrema, baixa, não esteja, por exemplo, tão pobre ou passando fome. Mas o ser humano ele vive de comparação. Então, o fato de eu saber que alguém tem muito mais que eu faz com que eu queira muito mais. Então, eu não me satisfaço com aquilo que eu tenho. Então, ele traz esses questionamentos também. Aí, aqui na primeira parte, é o Homo sapiens conquista o mundo. São 2 capítulos, o Antropoceno e a Epifania Humana. E aí, aqui ele começa a questionar como é que o homem ele conquistou o mundo, que diferença de fato existe entre o homem e os outros animais da natureza. E aí é que ele coloca, o Homo sapiens é uma forma superior de vida ou apenas um valentão local? Então ele começa a discutir toda essa questão de que o homem sempre se colocava como um animal superior na natureza, então como se ele tivesse mais direitos, enfim. E ele começa a discutir essas coisas. Então ele vai mostrando que durante a evolução nós desconsiderávamos o restante dos animais e colocávamos sempre uma prioridade em nós, trazendo aquela visão muito antropocêntrica, né? Ele discute muito aqui também a questão de as experiências humanas elas valem mais do que a dos outros animais, é, por conta dessa questão de utilizar os animais para poder fornecer alimento e tudo mais, mas ele entra ali numa questão mais de discussão ética, moral, sobre o homem se achar sempre superior aos animais e nós meio que desconsideramos. Inclusive eu já fiz review aqui de um outro livro, acho que é o Último Abraço da Matriarca, do Franz de Waal, onde ele fala um pouco disso também, né? Que durante toda a história da ciência nós ignorávamos que os animais tinham emoções. Então ele traz um pouco desse questionamento aqui, porque o homem sempre se colocando acima meio que ignorava esses outros animais, mas eles também têm as necessidades deles. E não quer dizer que a dos humanos seja necessariamente mais importante, é só porque são as nossas. Na segunda parte aqui, o Homo sapiens dá um significado ao mundo. São 4 capítulos: Os Contadores de Histórias, O Estranho Casal, A Aliança Moderna e a Revolução Humanista. Aí aqui nessa parte ele começa a contar um pouco sobre uma das diferenças que existe entre os seres humanos e outros animais, que é a capacidade de criar ficções, né, e ter verdades intersubjetivas, que é uma coisa que em todos nós acreditamos em comum. Então a religião é uma verdade intersubjetiva. O dinheiro é uma verdade intersubjetiva, porque o dinheiro, na verdade, ele é só um papel, mas todos nós concordamos que ele tem um valor. Então é uma verdade intersubjetiva, todos nós temos uma crença compartilhada em relação a isso.
Aí aqui ele começa a contar a questão das religiões, né, como é que as religiões surgiram, por ser também uma verdade intersubjetiva, como a questão de contar a história, produzir ficção, ajudava o ser humano a se agrupar em números maiores do que geralmente 150 indivíduos para o grupo. E aí aqui no capítulo O Estranho Casal é quando ele começa a falar justamente de religião e ciência, porque ele mostra que religião e ciência, na verdade, meio que se complementam de muitas formas, porque tem muita coisa, muitas discussões morais que a ciência não tem o que agregar. A ciência não tem como fazer um experimento para dizer o que é mais moralmente correto numa decisão, numa situação, enfim. E nós precisamos da religião, ou pelo menos de valores religiosos, para podermos tomar decisões nesses momentos, porque senão nós não temos no que se basear. Então ele coloca aqui como o estranho casal justamente por isso, porque as pessoas às vezes acham que ciência e religião é muito antagônico, e na verdade não são. Elas na verdade se complementam em muitas coisas. E aí ele termina essa parte com o capítulo A Revolução Humanista, onde ele começa a falar a questão do culto ao ser humano, né? Então nós paramos de venerar deuses e começamos a venerar mais os seres humanos, a experiência humana que tem valor, a vida humana é que tem valor, né? Aquilo que eu faço é o que tem valor para mim. E aí aqui ele começa a entrar em algumas ideologias, né? Então ele fala de comunismo, liberalismo, as outras palavras que eu não posso mencionar aí, mas aí ele começa a discutir como essas ideologias voltadas para essa questão do humanismo também não deram certo, porque tinham um monte de falhas, não conseguiam se adequar ao sistema capitalista que nós vivemos, como elas falharam ao longo da história, enfim. Então ele começa a contar tudo isso de forma a dizer assim, quais são as únicas ideologias que meio que sobreviveram até agora, e começa a questionar até onde essas ideologias sobreviveriam, né? Provavelmente elas seriam suplantadas por algum outro tipo de ideologia em algum momento. E aí na terceira parte aqui, o Homo sapiens perde o controle. São 4 capítulos. A bomba relógio no laboratório, o grande desacoplamento, o oceano da consciência, a religião dos dados. Aí nessa parte ele já começa a entrar um pouco mais nos estudos de neurociência que tem hoje para conseguir entender melhor o cérebro, isso que nós chamamos de consciência e tudo mais. Então, nós temos muito uma ideia de que nós temos o livre-arbítrio, né? O liberalismo, o libertarianismo, no caso, ele se baseia muito nisso, de que o ser humano ele tem liberdade das escolhas e nós devemos preservar essas escolhas. Só que na neurociência nós sabemos que nós não temos livre-arbítrio. É produzido de alguma forma um monte de sinais elétricos no nosso cérebro que nos faz desejar uma coisa ou outra, querer fazer uma coisa ou outra. E nós não temos controle desses estímulos. Eu posso decidir fazer aquilo que eu tenho vontade. Então, eu tive vontade de ir para a direita, digamos. Então eu vou para a direita. Mas o que me fez ter vontade de ir para a direita? Isso nós não sabemos. E mesmo a minha decisão de ir para a direita, porque eu sinto que eu quero ir para a direita, ela também é influenciada por uma série de outros fatores. Porque eu também posso sentir que eu quero ir para a direita e decidir para a esquerda. E ter argumentos para ter ido para a esquerda. Ele menciona aqui, inclusive, uns estudos feitos com ratos robôs, onde eles botaram lá uns eletrodos no cérebro desses camundongos e eles fazem o camundongo ter vontade de fazer alguma coisa. Então eles estimulam o cérebro do camundongo para ele ter vontade de ir para a esquerda e ele vai para a esquerda. E isso, obviamente, levanta uma série de debates éticos, né, a fazer isso com os animais e tal. Só que na percepção do animal, muito provavelmente o animal só está sentindo que ele tem vontade de ir para a esquerda e ele vai para a esquerda. E se nós podemos fazer isso com ratos, talvez em algum momento nós possamos fazer isso conosco para nós modularmos as vontades que nós temos, né? Afinal, sei lá, se eu sou um viciado em algum tipo de droga e eu quero parar de ser viciado em droga, eu posso gerar um estímulo no meu cérebro para eu não ter mais vontade daquilo e ter vontade de alguma outra coisa. Ele menciona também uma outra escritora, jornalista científica chamada Sally Adi, que ela vai para Jerusalém para testar um capacete desses de neuromoduladores para soldados. E aí ela tem lá, ela está segurando o fuzil, é um simulador de 20 minutos, então vai aparecendo pessoas inimigas onde ela tem que atirar. E aí ela começa a contar a experiência dela, como ela fica nervosa, ela atira em um, aparece três, e aquela coisa, aquela ansiedade toda, um monte de vozes na cabeça dela. E depois ela faz o teste com o capacete. E ela disse que naquele momento que botou o capacete e ligaram, todas as vozes da cabeça dela sumiram. Ela se tornou aquela coisa completamente fria. Então aparecia lá o objeto que ela tinha que atirar, ela atirava de forma muito fria e fazia aquilo. Quando acabou o experimento, ela pensou que tivesse reduzido o tempo, mas ela olhou para o relógio e tinha 20 minutos igual. E ela disse que foi uma das experiências mais perturbadoras que ela já teve. Porque assim, nós temos essa dualidade na nossa cabeça, né? Uma voz diz para fazer uma coisa, outra diz para fazer outra. E ela disse que isso tudo se apagou. E que depois de um tempo ela ficou com vontade de voltar lá para poder calar essas vozes da cabeça dela, como ela diz.
Então, assim, em algum momento nós evoluiremos a um ponto de que talvez nós possamos controlar até mesmo as coisas que nós desejamos. Só que isso não resolve o problema do livre-arbítrio, porque eu ainda me questionaria o que me levou a desejar mudar aquilo que eu mudei, que eu quero mudar na minha cabeça, para uma outra situação. Alguma coisa ainda me levou a isso. Então não resolve o problema do livre-arbítrio. Uma outra coisa que ele fala nesse capítulo também é sobre como nós tomamos decisões. Então hoje eu tomo muita decisão baseada nas minhas emoções, como eu me sinto. Só que hoje nós temos aí uma rede muito completa na internet que coleta dados através de um algoritmo para saber, por exemplo, o que eu gosto. Então nós usamos a rede social, tem lá um algoritmo que de acordo com aquilo que eu estou consumindo, ele vai mostrando mais daquilo que eu gosto. Em algum momento, talvez exista um sistema, uma inteligência, inteligência artificial, enfim, ou como quiser chamar, que ela tenha tantos dados sobre mim que ela saiba melhor o que é melhor para mim do que eu mesmo. Então, ele mostra aqui até uns estudos que foram feitos no Facebook sobre teste de personalidade, e eles mostraram que o sistema que eles usaram, a inteligência artificial, não lembro direito o que era, conseguia descrever melhor a personalidade da pessoa, até mesmo do que os familiares e os cônjuges deles, de acordo com o número de curtidas que a pessoa dava. Então acho que era 200 ou 300 curtidas. Se depois de 200, 300 curtidas a pessoa tivesse dado esse número de curtidas, a inteligência artificial já conseguia descrever melhor a personalidade dela do que qualquer outra pessoa que a pessoa de fato conheça. Então pode ser que nós cheguemos a um momento onde eu confiaria mais numa máquina dizendo a minha tomada de decisões, porque ela está se baseando em todos os dados da minha vida, do que em como eu me sinto. Ele menciona aqui até mesmo a questão de base de dados para médicos, né? Então, para saber que tem uma epidemia, tem lá uma série de registros. A pessoa foi no hospital, a pessoa ligou para o médico e tal, então eles vão fazendo um registro disso. Mas e se nós tivéssemos um dispositivo que fica controlando esse tipo de coisa? Então, nós temos hoje aí a questão com a internet, né? Pô, parece que nós estamos sendo vigiados, porque eu vi um produto num negócio e começou a aparecer propaganda daquilo. E é exatamente isso. Só que daí ele fala que existe essa parte benéfica também. Então, se nós dessemos acesso aos nossos e-mails, às nossas conversas, talvez eles conseguissem captar muito mais coisas sobre nós. Se eu falar para um colega que eu estou doente, então essa tecnologia captaria essa informação e conseguiria acelerar a dispersão dessa informação, de tornar isso relevante muito mais rápido do que quando eu for ao médico, o médico fazendo relato, enfim. E até mesmo a questão de como a inteligência artificial suplantaria uma série de profissões, né? Então, enquanto o médico lá ele tem que ficar pensando sobre o diagnóstico, se eu fosse num banco de dados que tem todos os dados da minha vida e consegue se basear numa base da população, talvez esse banco de dados conseguiria fazer um diagnóstico muito mais preciso sobre mim do que o médico que tem ali que pensar muito, enfim, e às vezes demora para fazer esse diagnóstico. E aí ele continua aqui mostrando que talvez em algum momento nós retornemos a alguns outros tipos de religiões, porque nós precisaríamos de alguma coisa para suplantar esse vazio que acaba ficando, né? Essa ideia de que o ser humano ele é livre para fazer as escolhas do libertarianismo, a partir do momento que eu posso escolher as coisas que eu quero ter vontade de fazer, então essas ideias da individualidade, da escolha, ela acaba meio que caindo por terra. Então ele começa a indagar aqui que talvez o homem se torne uma nova espécie, e aí é o que ele chama de homo deus, né? Então o homem se tornou capaz de fazer absolutamente tudo em relação à vida dele. E no último capítulo aqui, que é a religião de dados, ele fala muito do dataísmo, né? Que daí seria a próxima religião a suplantar tudo o que nós temos hoje. A questão do dataísmo aqui, ela diz muito respeito à coleta de dados. Então o dataísmo ele entende que o que é importante são as informações, os dados que estão sendo coletados. Então, as experiências produzem dados, e ele fala muito aqui sobre como nós já compartilhamos tudo isso, né? Então, eu vou num lugar, ao invés de eu contemplar, sei lá, uma cachoeira, eu tiro a foto da cachoeira para fazer o upload numa rede social, fazer o upload desse dado, para ver as pessoas curtindo esses dados, então as pessoas estão produzindo mais dados em relação àquilo, e essas experiências humanas elas estão sendo armazenadas e compartilhadas de alguma forma. E esse dataísmo ele seria uma das formas de repente suplantar tudo isso, né? Porque tudo que importa são os dados, e quem não estivesse produzindo dado não estaria contribuindo de absolutamente nada. Assim, eu fiz um panorama bem geral do livro, porque ele fala de muitas ideias, eu nem lembro de tudo aqui, tá? Realmente assim, são muitas ideias, ele discorre muita coisa, ele vai bem longe para poder analisar essas questões, então ele pega o curso da história desse problema, discute até chegarmos hoje, e quais seriam as previsões disso em relação ao futuro. Falando do livro em si, o livro aqui tem mais ou menos 400 páginas, a letra é um pouquinho menor que o normal, tá?
Só que os capítulos, apesar de serem longos, os subcapítulos são relativamente mais curtos. Então, acho que não teve nenhum subcapítulo aqui que passava de 8 páginas ou 10 páginas. Mas os capítulos acabam sendo mais longos. Mas dá para ler tranquilo, tá? É uma leitura relativamente tranquila, mas assim, como ele aborda diversos temas e tudo que envolve antropologia de forma geral, fica muita informação. Então é um livro que talvez tenha que ser lido um pouquinho mais devagar para poder processar um pouquinho mais. Porque entre um subcapítulo e outro, às vezes o tema já muda muito, ele já está falando de uma outra questão, então as coisas vão muito rápido. Tanto que foi mais ou menos por isso que eu não consigo nem lembrar de tudo que tinha no livro, porque além de ser muita informação, eu acabei lendo bastante rápido também. De forma geral, é um livro bacana. Ele não tem uma relação direta com o Sapiens. Vi algumas pessoas fazendo paralelo, como o Sapiens ele conta a história do ser humano até hoje e aqui seria o futuro, meio que se ligariam. Mas dá para ler os livros de forma individual, não senti isso de que precisava ler um para poder ter lido o outro, tá? São coisas separadas, é só que um é do passado e o outro é sobre o futuro. Aqui no final do livro ele fala, são previsões que ele faz de possibilidades do futuro, né? Ele não tenta fazer uma profecia. No início do livro parece meio profético as coisas que ele fala, mas no final ele deixa claro que não são só possibilidades de futuro de acordo com as coisas que estão acontecendo. Até porque nós não temos como prever o futuro, porque toda a previsão que nós fazemos são baseadas nas ideologias e nas formas de pensar de hoje, mas muita coisa pode mudar até lá. Então, principalmente para quem já leu o Sapiens e gostou, fica aí a recomendação do livro, porque é interessante as coisas que ele escreve aqui. Tem muita coisa que no início nós começamos a pensar assim, nossa, que coisa esquisita, mas quando ele termina o raciocínio, nós acabamos meio que concordando, nossa, isso aqui de fato faz sentido. Então fica aí a recomendação para vocês. Valeu!